Olha, e falando nisso, dinheiro, né, nesse mundo dos jogadores, é o sonho de toda criança, né, jovem, é se tornar jogador de futebol. Mas será que só ser bom de bola é o suficiente? É o que nós vamos ver agora na reportagem. Muita gente sonha em ser atleta, mas esse desejo para a maior parte das pessoas acaba não se realizando. Por várias razões, muitas vezes pela maneira de pensar, de viver e de ser. E em algumas delas, pela época que os jovens tentam colocar o sonho em prática, inclusive em plena pandemia de coronavírus. Mas calma aí, tem uma boa notícia para você. Primeiro é que diversos campeonatos já voltaram a acontecer, então temos a certeza de que o futebol não morreu. Segundo, siga as dicas que o Master Coach esportivo, Weiler Rueda, vai te contar. Existe uma máxima de que conselho bom você não dá, você vende. Mas se eu pudesse dar um conselho para os garotos que desejam se tornar jogadores de futebol, seria de dedique-se muito à parte física, esteja completamente preparado para as partidas de futebol. Hoje os atletas correm em média 15 km por jogo. E claro, sem esquecer a parte técnica, que é tão importante quanto. Mas hoje você precisa de um componente a mais, que é a parte emocional. Então esteja pronto, física, técnica e emocionalmente, porque os desafios são grandes. Mas o que um jovem iniciante deve ter para se tornar um grande jogador? Disciplina. Futebol é muito profissional hoje, se tornou um negócio bilionário. Então não tem mais espaço para aquele jogador que não gosta de treinar, que não tem mais comprometimento e compromisso não só com a equipe, mas consigo próprio. Então ter boas noites de sono, respeitar os limites do corpo, isso é fundamental para que o garoto consiga chegar à fase profissional sem lesões, sem problemas físicos que possam atrapalhar o andamento da sua carreira. Um exemplo que todo bom jogador mirim se espelha é na vida profissional do menino Ney, o nosso querido Neymar Júnior. Mas você sabia que a vida dele nem sempre foi tão boa como hoje? Assim como qualquer iniciante, Neymar já sofreu muito para chegar até onde está. O atleta que nasceu em Mogi das Cruzes já passou uma vida bem complicada, mas ele não desistiu. Logo aos 11 anos de idade, Neymar já chamava a atenção de especialistas do futebol. Nessa época, ele jogava na equipe de futebol de salão da Portuguesa Santista. Mas foi só em 2010 que o jogador mostrou que realmente era craque. Há 10 anos atrás, ele foi destaque em vários clássicos, onde marcou mais de 5 gols. Daí por diante, foi só sucesso. Apesar de hoje enfrentarmos uma das maiores crises na saúde, o coach Weiler afirma que tem como sim pensar em um bom futuro para o futebol, mas com algumas mudanças. Eu acredito que o futebol vai sofrer muitas mudanças, mas não no campo de jogo. Eu penso que as mudanças serão estratégicas e muito mais no campo dos negócios. Os contratos, novos contratos com valores inferiores, cláusulas contratuais que prevejam pandemias. Tanto é que houve a necessidade de redução de salários e muitos atletas foram contrários a essa redução. Questão de patrocínios, percebo que as empresas que entenderem que os clubes estão mais voltados para as causas sociais, essas empresas tendem a patrocinar e a se envolver também. Então haverá uma mudança sim, a mudança de consciência, uma mudança de mentalidade, e isso vai ser benéfico. Penso eu que o futebol, dentre todos os esportes, é o que está mais pronto para readaptação quando as atividades voltarem ao normal. A mente controla seu corpo. É isso aí, então é uma explicação, né, para você que é uma criança ainda e quer se tornar um jogador de futebol, além de ter o talento, tem que ter muitos outros quesitos, né, Adolfo? Claro, primeiro o talento, depois o comportamento. E a mente, como disse o companheiro ali, é tudo na nossa vida. Exatamente. Né? Hein, Matheus? Assim, mostraram as cenas ali de várias jogadas do jogador Neymar. Se a gente ver o Neymar jogando, eu já acompanhei muito categoria de base de clubes e eu vejo que a maior necessidade da criançada é justamente isso. Alguém incentivando, alguém ao lado, alguém para dar apoio à criançada a não desacreditar do sonho de ser jogador de futebol. E olha só... Posso fazer uma perguntinha desagradável? Pode, claro. Por que tem tanta gente que fala mal do Neymar? A pergunta aqui, por quê?
Ele é super craque, não é, Romulo? Ixi, demais. E é tanta gente chata implicada com ele. Para mim, ele é um cara diferenciado e ele ainda vai dar uma Copa do Mundo para o futebol brasileiro. Será? Vai. Mesmo com essa CBF Tem fazendo... talento demais. Ele é o jogador brasileiro mais talentoso hoje. Talvez o problema dele é que ele entra sempre em muita polêmica, né? Mas como é que faz? Aquela moça lá que complicou ele, não foi? Rapaz de 20... Vem cá, a moça pegou um avião lá em Paris, Matinha. Foi lá em Guarulhos, pegou um avião e falou, eu vou dar uma namoradinha. Onde é que é? Falou, não, vou lá em Paris. Tum! Chegou lá, aprontou aquele PT com aquele inferno. Aliás, que moça desagradável, hein, Romulo? E aquela lá o Neymar ganhou, aquela ele saiu por cima. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero te lembrar que quando voltarmos, vamos anunciar o grande ganhador ou ganhadora do sorteio do Dia dos Namorados. E não é só isso não, vai ter sorteio de novo hoje.